Um filtro de ar aparentemente simples pode decidir se o motor da sua Saveiro respira ar limpo ou se começa a aspirar poeira por uma fresta que ninguém percebeu. E é exatamente aí que muita gente erra. Compra uma peça pelo nome do carro, abre a caixa com pressa, troca o elemento e fecha tudo achando que acabou. Só que se o filtro não for o correto, se a borracha não assentar direito ou se a tampa ficar torta, o ar pode encontrar um caminho fora da filtragem. O motor continua funcionando, mas a manutenção deixa de cumprir sua função. A troca do filtro de ar do Volkswagen Saveiro é um serviço que muitos proprietários conseguem fazer em casa, desde que entendam um detalhe essencial. Saveiro não é uma aplicação única. Existem anos diferentes, motores diferentes, gerações diferentes e caixas de ar com formatos que podem mudar. O filtro que encaixa perfeitamente em uma versão pode não vedar em outra. Por isso, antes de pensar em chave, presilha ou parafuso, o primeiro cuidado é confirmar a peça. Também vale separar duas coisas que vivem sendo confundidas. Aqui, o assunto é o filtro de ar do motor, aquele que fica no sistema de admissão e impede que poeira, areia, folhas e outras partículas cheguem ao motor. Ele não é o filtro de cabine, também chamado por muita gente de filtro do ar-condicionado. O filtro de cabine cuida do ar que entra para os ocupantes. O filtro do motor cuida do ar que o motor usa na combustão. São peças diferentes, ficam em locais diferentes e têm consequências diferentes quando estão sujas. O motor precisa misturar ar e combustível na proporção adequada para trabalhar bem. Esse ar não pode entrar carregado de sujeira. A função do elemento filtrante é reter partículas antes que elas avancem pelo duto de admissão. Quando o filtro está em boas condições e bem vedado, o caminho é controlado. O ar entra pela tomada, passa pelo material filtrante e segue limpo para o restante do sistema. Quando a tampa da caixa está mal fechada, quando a borracha do filtro ficou dobrada ou quando foi instalada uma peça incompatível, parte do ar pode contornar esse caminho. E essa é a diferença entre trocar uma peça e fazer uma manutenção correta. Um filtro bonito, novo e até de boa qualidade não resolve nada se estiver fora de posição. A vedação ao redor do elemento importa tanto quanto o próprio papel filtrante. Poeira que entra depois do filtro não será retida por mais nada naquele percurso. Ela pode se acumular no duto, atingir componentes da admissão e contribuir para desgaste onde não deveria existir. Mas como saber se está na hora de inspecionar? O manual da versão é sempre a referência mais segura para o plano de manutenção, porque o intervalo pode variar conforme motor e condições de uso. Só que o uso real muda bastante esse cenário. Uma Saveiro que roda apenas em trajetos urbanos pavimentados vive uma rotina muito diferente de outra, usada em estrada de terra, sítio, obra, transporte de materiais ou regiões com muita poeira suspensa. Em condições severas, olhar o filtro antes do prazo previsto é uma atitude sensata. Há sinais que podem chamar atenção, embora nenhum deles substitua uma inspeção bem feita. Um filtro muito escurecido, cheio de poeira acumulada entre as dobras, com folhas, insetos ou resíduos na caixa, merece avaliação. Se o material estiver deformado, rasgado, úmido, contaminado por óleo ou com a borracha de vedação ressecada e fora de forma, não é caso de tentar recuperar. É hora de substituir e, se houver óleo ou umidade excessiva, observar se existe alguma causa externa que precise ser verificada por um profissional. Muita gente olha um filtro escuro e conclui que ele está necessariamente condenado. Nem sempre. A cor sozinha não conta toda a história, porque o elemento pode ganhar uma tonalidade mais escura durante o uso normal. Por outro lado, um filtro que parece razoável de cima pode ter sujeira concentrada nas dobras ou estar deformado nas bordas. O que interessa é o conjunto: estado do papel, integridade da moldura, sujeira acumulada
e qualidade da vedação. Outro hábito comum é retirar o filtro velho, aplicar ar comprimido e colocar de volta. Essa prática parece econômica, mas pode trazer mais problema do que benefício. Jatos fortes podem danificar as fibras do elemento, abrir caminhos microscópicos no material ou deslocar a sujeira mais profundamente. Além disso, o filtro não volta a ter a mesma capacidade de retenção de uma peça nova. Quando chega o momento de substituir, o mais seguro é substituir de fato, usando uma aplicação compatível e de procedência confiável. A compatibilidade não deve ser escolhida apenas pela frase "serve para saveiro". Essa descrição pode abranger veículos muito diferentes. Confirme o ano, a motorização e a versão do veículo. Consulte o manual, um catálogo de aplicação confiável ou o código da peça que estava instalada, desde que você tenha certeza de que ela era a correta. Comparar visualmente ajuda, mas não deve ser o único critério. O formato externo, a espessura, o desenho das dobras e principalmente o contorno da borracha precisam corresponder à caixa de ar. Se o filtro antigo foi colocado por um proprietário anterior, ele pode não ser a referência ideal. Às vezes, a peça até cabe de forma aproximada, mas deixa uma folga discreta em um canto. Outras vezes, a tampa fecha sob pressão e parece firme, porém fica tensionada porque o filtro é alto demais. Esse tipo de improviso costuma ser percebido tarde, quando a caixa começa a vibrar, aparece um ruído diferente de admissão ou alguém abre o conjunto e encontra poeira depois do elemento filtrante. Antes de iniciar o serviço, deixe o motor frio e estacione em um local nivelado, iluminado e sem poeira excessiva. Não é uma tarefa que exija força. Na verdade, força demais é um dos maiores inimigos aqui. Dependendo da versão da Saveiro, a caixa do filtro pode usar presilhas, parafusos ou uma combinação dos dois. Há conjuntos em que a tampa se solta com facilidade e outros em que o espaço é mais apertado por causa de dutos e mangueiras. A regra é simples. Identifique o tipo de fixação antes de tentar abrir. Ao levantar o capô, procure a caixa plástica ligada ao duto de admissão. Ela costuma ter formato retangular ou mais alongado, conforme a motorização e o projeto do veículo. Não puxe mangueiras aleatoriamente para ganhar espaço. Antes de desconectar qualquer coisa, observe como está montado. Se houver uma mangueira encaixada na tampa ou próxima dela, veja a posição original, o caminho que ela faz e se existe alguma trava. Fotografar o conjunto antes de mexer pode ser útil para evitar dúvidas na remontagem. Solte as presilhas com cuidado, sem torcer o plástico. Se a caixa tiver parafusos, use a ferramenta do tamanho correto para não espanar a cabeça. Quando a tampa parecer presa mesmo depois de liberar as fixações, não insista puxando de uma vez. Pode haver uma lingueta encaixada, um duto ainda conectado ou um ponto de apoio que precisa sair em uma direção específica. Plástico envelhecido pode quebrar com facilidade, e uma tampa rachada passa a ser um risco de entrada de ar não filtrado. Com a caixa aberta, retire o filtro antigo segurando-o pelas bordas. Evite sacudir a peça sobre a entrada da admissão. A sujeira que estava no lado externo não deve cair para dentro do duto. Esse é um ponto que parece pequeno, mas separa uma troca cuidadosa de uma troca apressada. Repare em como o filtro estava orientado. Alguns elementos possuem formato que praticamente define o encaixe. Outros parecem simétricos, mas têm uma face ou moldura que precisa se acomodar em um rebaixo específico da caixa. Depois de remover o elemento, olhe para dentro da caixa. O lado que recebe o ar externo pode ter poeira solta, pequenos detritos ou folhas. Isso é relativamente comum. O objetivo agora é limpar apenas o que está na área da caixa, sem empurrar sujeira adiante. Um pano limpo, seco ou levemente umedecido, usado com cuidado, costuma ser mais seguro do que soprar ar em qualquer direção.
Se usar aspirador, faça isso com controle para não encostar em sensores, conexões ou partes delicadas do sistema. A região mais importante para limpar é a borda onde a borracha do novo filtro vai encostar. Uma pedrinha, um acúmulo de poeira endurecida ou um pedaço de folha preso nessa área pode impedir o assentamento correto. Não precisa deixar a caixa com aparência de peça nova, precisa deixá-la sem detritos que comprometam a vedação. E cuidado para não jogar pano, papel ou resíduos para dentro do duto de saída, aquele caminho que leva o ar já filtrado para o motor. Se você encontrou muita sujeira depois do filtro antigo, vale parar e investigar mentalmente o que pode ter acontecido. A tampa estava mal fechada? A borracha estava fora do lugar? O elemento tinha rasgo? A caixa possui trinca? Não adianta instalar o novo filtro sem corrigir a origem. O objetivo não é apenas renovar o material filtrante, é restaurar o percurso correto do ar. Agora compare a peça nova com a antiga. Veja se o contorno geral é equivalente, se as dimensões fazem sentido e se a moldura de vedação acompanha o desenho da caixa. Pequenas diferenças de cor ou acabamento entre fabricantes podem existir. O que não pode acontecer é o filtro ficar frouxo, dobrado, alto demais ou curto, a ponto de deixar espaços nas laterais. Se houver dúvida relevante, não tente adaptar. Confirmar a aplicação antes de fechar a caixa evita uma manutenção que parece resolvida, mas está errada desde o começo. A troca do filtro de ar do Volkswagen Saveiro começa a dar errado justamente quando o elemento novo é colocado de qualquer jeito. Posicione-o sem comprimir ou entortar as dobras. A borracha deve encostar de maneira uniforme no alojamento. Passe os olhos por toda a volta. Não se contente em verificar apenas o lado visível. Os cantos são os pontos, onde é mais fácil deixar uma aba levantada. Se o filtro tem uma orientação indicada pelo formato ou por alguma marcação, respeite essa posição. Em seguida, recoloque a tampa da caixa, alinhando primeiro as guias ou encaixes que pertencem ao conjunto. Não comece fechando uma presilha se o outro lado ainda está fora do lugar. A tampa deve descer de forma natural. Se ela não encosta corretamente, não force as travas para puxar o plástico até a posição. Abra novamente e descubra o que está impedindo o encaixe. Pode ser a borda do filtro mal posicionada, uma mangueira prensada, uma guia fora do lugar ou simplesmente o filtro inadequado. Quando a tampa estiver assentada, feche as presilhas ou aperte os parafusos de modo uniforme. O objetivo não é apertar além da conta, e sim garantir que todas as áreas da vedação tenham contato. Presilhas totalmente travadas de um lado e mal encaixadas do outro criam uma falsa sensação de segurança. Observe a linha de união entre tampa e caixa. Ela deve parecer regular, sem frestas evidentes e sem desalinhamento. Confira também todos os dutos e mangueiras que foram movimentados. Um tubo de admissão mal encaixado pode provocar ruído diferente, entrada de ar por onde não deveria e funcionamento irregular. Em alguns veículos, conexões e mangueiras têm travas específicas. Não deixe nada apenas apoiado. Se você removeu algum conector para acessar a caixa, confirme que ele voltou ao lugar sem fio esticado, sem mangueira dobrada e sem peça pressionada contra partes quentes ou móveis. Depois da montagem, a primeira partida serve como uma conferência simples. O motor deve funcionar sem ruídos incomuns de sucção, assobios ou vibrações da caixa de ar. Um som diferente não significa automaticamente um defeito grave, mas merece atenção, principalmente se apareceu logo após o serviço. Com o motor desligado novamente, uma revisão visual costuma resolver dúvidas. Tampa nivelada, presilhas fechadas, parafusos presentes, dutos encaixados e nenhum objeto esquecido dentro do cofre do motor. É bom ter expectativas realistas. Um filtro novo não transforma uma Saveiro em outro carro e não corrige problemas de ignição, combustível, sensores, velas,
bicos ou falhas mecânicas. Se o veículo apresenta perda de potência importante, consumo muito acima do habitual, luz de injeção acesa, engasgos ou funcionamento irregular, a troca do filtro pode ser necessária, mas não deve ser tratada como diagnóstico completo. Manutenção básica em dia ajuda o motor a trabalhar como foi projetado. Ela não substitui uma avaliação quando há sintomas persistentes. Também existe o mito de que um filtro extremamente aberto ou esportivo, instalado sem critério, sempre melhora o desempenho. O sistema de admissão original foi desenvolvido como um conjunto, considerando fluxo de ar, filtragem, ruído, encaixes e leituras do gerenciamento eletrônico. Alterar peças sem entender a aplicação pode criar ruídos, piorar a proteção contra poeira ou causar dificuldades que não existiam. Para uso normal, um filtro compatível, bem instalado e trocado no momento adequado, é uma escolha muito mais inteligente do que qualquer adaptação improvisada. Outro erro é olhar apenas o filtro e ignorar a caixa. Se a tampa tiver rachaduras, se as presilhas não segurarem mais, se a caixa estiver deformada ou se o duto tiver cortes, a vedação pode continuar ruim, mesmo com um elemento novo. O filtro não consegue compensar uma caixa danificada. Ele precisa trabalhar dentro de um alojamento íntegro, com o ar obrigado a passar pelo material filtrante. Guardar a embalagem e anotar a quilometragem ou a data da troca também ajuda bastante. Não porque exista uma regra universal para todos os usos, mas porque isso cria histórico. Na próxima inspeção, você saberá há quanto tempo a peça está em serviço e poderá relacionar seu estado às condições em que a Saveiro rodou. Quem usa o veículo em terra, poeira ou trabalho pesado, aprende rapidamente que o calendário pode ser menos importante do que a condição real do filtro. Se for descartar a peça antiga, não a deixe solta no cofre do motor, na caçamba ou em qualquer lugar onde resíduos possam se espalhar. Retire-a do veículo e descarte conforme as opções disponíveis na sua região. O filtro usado acumula sujeira e guardar para a emergência uma peça já saturada, deformada ou contaminada, normalmente só cria a chance de ela voltar para o carro quando não deveria. No fim, a troca do filtro de ar do Volkswagen Saveiro não depende de pressa nem de ferramentas sofisticadas. Depende de conferir a aplicação certa, abrir a caixa sem quebrar encaixes, impedir que a sujeira entre no duto, instalar o elemento na posição correta e fechar tudo sem frestas. Parece uma manutenção pequena porque a peça é pequena, mas ela protege um caminho inteiro dentro do motor. Quando o filtro é compatível, a caixa está limpa, a borracha assenta por toda a borda e os dutos voltam firmes para seus lugares. A troca foi feita de verdade. Não é apenas colocar um filtro novo, é garantir que todo o ar que o motor respira passe exatamente por onde deve passar.